Sou o tipo de pessoa que se tortura com os próprios pensamentos. Sim, porque muitas vezes eu não sei lidar com essas emoções. Quando eu percebo, eu já não tenho controle. Quando eu percebo, já se escaparam pelos meus dedos. O que anda acontecendo? Por que eu não consigo controlar minhas emoções? O que está acontecendo comigo? Eu não sei. Muitas vezes eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho pavor, eu não sei por onde andar, eu não sei o que fazer. Eu só quero ficar escondida. Eu não quero ouvir as pessoas, eu não quero ver as pessoas. Por que desse sentimento? O que acontece? Sinto suor, um frio, um calor ao mesmo tempo. Não sei explicar o que acontece comigo. Eu juro, eu tento sair, mas eu não sei o que acontece. Quando eu vejo, já estou tremendo. Quando eu vejo, eu não consigo respirar direito. Parece que o meu coração vai parar. Por que meu coração vai parar? Eu não sei explicar. O que acontece com você? Eu não sei. Eu juro que eu quero entender, mas eu não consigo. Muitas vezes eu quero pedir ajuda, mas eu não sei como pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas falam que é frescura. Vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai fazer algo de útil. Mas eu juro que eu tento. Eu procuro sempre aprender a lidar com essa situação. Muitas vezes eu não sei por onde ir, não sei o que fazer, não sei o que falar e não sei o que ouvir. Raras vezes que eu ouço alguém que me abraça e que me aceita como eu sou. Às vezes eu só queria falar, eu queria alguém para me ouvir. Muitas vezes eu só queria que alguém me ouvisse. Não precisa dar conselho, mas me ouve pelo menos. Só isso que eu gostaria. Olá, boa noite, seja bem-vinda, dona Arlinda. Por que esse tema, gente? Eu escolhi esse tema, síndrome do pânico, né? É literalmente assim, sou o tipo de pessoa que se tortura com os próprios pensamentos. As pessoas se torturam sim com os próprios pensamentos. Elas ficam procurando e nunca encontram a resposta. E eu resolvi falar sobre síndrome do pânico e um pouco da ansiedade. Por que ansiedade e síndrome do pânico junto? Porque muitas vezes as pessoas se confundem. Não sabe se ela está com síndrome do pânico ou se é somente ansiedade. E essa semana eu me deparei com uma pessoa, né, que ela não sabia identificar. E não só essa semana, gente, eu sempre me deparo com um paciente que está com esse sentimento e ele não sabe se é uma ansiedade, geralmente ele fala que é uma ansiedade, né? Mas quando você vê, não é só uma ansiedade. Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda. Então, assim, por que falar, né? A ansiedade é um sentimento comum, né? Ao ver, né, para a humanidade. Sim, por quê? Todo mundo é ansioso, né? Então, desde a infância, né, os nossos sentimentos são ansiosos, né, com acontecimentos, né? Gimena, seja bem-vinda. Então, assim, tudo que está por vir, a gente sempre fica ansioso, né? Então, é normal, né? Por exemplo, uma festa de aniversário muito grande, né? Você fica ali aguardando aquela festa, né? E desde pequeno, qualquer bolinho, né? Você fez aniversário, você fica esperando o bolinho, né? Ai, alguém vai lembrar de mim? Será que eu vou ter um bolinho pelo menos, né? Então é sempre assim. Heloísa, seja bem-vinda. Então, o que nós precisamos fazer, né? Buscar, né? Buscar sim, né? Entender, né? Como lidar com essa situação, né? Porque, olha, festa, uma prova, gente, vamos fazer uma prova, meu Deus, né? Parece que o coração vai sair pela boca, né? E é sempre assim, não importa o tamanho da prova, se é uma prova de Enem, se é a prova, né, uma prova normal, desde a adolescência, né? Desde criança, a gente já tem esse sentimento, né?
dessa ansiedade toda. E então até mesmo a viagem, né, pode causar grandes expectativas, um sentimento enorme, até necessário, né, para a nossa evolução, né, essa ansiedade. Mas nós não conseguimos ter, né, esse controle aí, né, dessa ansiedade toda, muitas vezes nós não temos. Então, assim, o problema, assim, é que em alguns casos essa ansiedade se torna muito acentuada, né? Sim, se torna muito acentuada. E a gente acaba perdendo o controle, né, de tudo isso, né, dessa situação. Então, essa ansiedade, ela se torna bem forte. Então, vem os sintomas físicos desagradáveis, né, como falta de ar, palpitação, enjoo, tonturas. Todos esses sintomas caracterizam uma crise de ansiedade, né? Como outros também que, né, a gente vai citar no decorrer aqui. Então ela atrapalha, né, as relações sociais, né? E nas atividades também, né? No geral que ela atrapalha, não é numa coisa ou outra não, né, gente? Então, o foco é o quê? É você, né, aprender a lidar com essa situação. E ela atrapalha a gente até nas atividades profissionais, que pode comprometer, né, no seu trabalho e até mesmo nos relacionamentos. E o relacionamento que eu estou falando, gente, é geral, tá? Não é num relacionamento ou outro, não. É geral mesmo. Conjugal, né, familiar, né, como outros, né? E então imagina, então, esses sintomas de uma crise de ansiedade forem potencializados, se eles são fortalecedores, se você fortalece ele, né? Então, quanto mais você fortalece, né, é pior, né? Por quê? Porque aí é o que acontece, né, na síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, ela acaba sendo, né, diferencial aí, né, da nossa ansiedade, porque a nossa ansiedade até então, ela não é, né, tão, né, tão forte quanto, né, a ansiedade. Então, assim, há uma grande diferença entre uma ou outra, né, entre a síndrome do pânico e a ansiedade. A síndrome do pânico é que a síndrome, né, é um tipo de transtorno, entendeu? Às vezes parece que você fala assim, nossa, mas é uma coisa tão, né, não é tão esperado, alguma coisa assim. Mas ele é um transtorno em que as pessoas sofrem, né, e com prioridade de intensa ansiedade. Então, se você tem uma ansiedade muito forte, boa noite, Ivana, seja bem-vinda. Travou aí, gente? Travou? Voltou? Tá normal? Todos estão me ouvindo? Como é que tá, gente? Voltou? Não? Manda um oizinho aí pra gente saber se voltou ou não pra dar continuidade. Tá tudo ok? Manda aí, gente, se travou ou não, como é que tá? Pra eu saber aqui. Manda um joinha aí. Voltou? Tá ok? Posso continuar? Voltou. Ah, obrigada, linda. Então, assim, será que travou muito, gente? Será que precisa voltar, falar um pouquinho? Então, eu vou voltar a falar aqui no comecinho aqui, que eu tava falando sobre a diferença entre a síndrome do pânico e a ansiedade, tá? Então, o que que acontece? O síndrome do pânico ele é um transtorno, tá? Então, esse transtorno, ele é o quê? De acordo com essa intensidade de ansiedade que a gente carrega, ele se transforma em um transtorno. Vou dar um exemplo. Vamos dizer assim que você trabalha numa empresa onde você é muito maltratado, as pessoas não sabem lidar com o outro. Aí, o que que acontece?
A pessoa maltrata você, te chama de tudo quanto é nome, você não presta. Muitas vezes, gente, acontece, eu já ouvi muitos casos, de, por exemplo, jogar a comida do funcionário fora, né? Então, tudo isso você vai acumulando, né? Conforme você vai acumulando essa ansiedade, né? Aí junta tudo, né, gente? Ansiedade, frustração, raiva, medo, é um conjunto, né? Então, conforme você recebe toda essa carga negativa, né, de maus tratos, tudo, a pessoa vai sofrendo, né? Ela sofre por um período muito grande, né? Então, aí é onde é chamado o que? Seja bem-vinda, Madu. Salum. O que acontece? Você guarda todo esse sentimento e aí vem o que? Os ataques do síndrome do pânico, que ele é acompanhado de vários sintomas, né? Então, esses sintomas, né, que a pessoa acaba sofrendo no decorrer, né, daquele tempo todo que ele sofreu e guardou, né? Porque olha só como é que é, né? Nosso cérebro é uma caixinha que ele guarda tudo, né? E ele guarda principalmente as emoções fortes, aquelas emoções que você tanto positiva como negativa. Só que, né, nós seres humanos preferimos o que, gente? Guardar mais as negativas do que as boas. E não é porque vocês querem, você entendeu? É inconscientemente, né? É aquilo que eu sempre falo. Nós temos o lado bom e o lado ruim. Então, o nosso subconsciente, se você faz um trabalho para guardar as coisas boas, ele guarda. Agora, se você não faz, um outro exemplo. Acordei de manhã e super bem. Só que aí eu, né, coloquei o pé na rua, aconteceu alguma coisa. Pronto. Primeira coisa que todo mundo fala, eu não devia ter saído da cama hoje, não devia ter saído de casa, tudo tá dando errado, da hora que eu levantei até a hora que eu, né, até agora deu tudo errado na minha vida. Gente, não é bem por aí, né? Você levantou bem, só que aconteceu alguma coisinha, você não pode levar tudo a ferro e fogo, né? Não pode deixar o seu dia acabar porque uma coisa deu errado, né? Não, porque olha só, síndrome do pânico, olha os sintomas. Perda de foco visual, dificuldade para respirar, isso é o síndrome do pânico. Sensação de irritabilidade, suor frio, boca seca, pensamentos catastróficos, né? Aquela coisa assim que, né? E o medo, né? O medo da morte, medo, tudo dá medo, né? Então, aí quando vem esse sentimento de medo, a pessoa entra em pânico, né? Porque tem medo de morrer, né? É uma coisa muito... E na mesma forma que ela tem medo de morrer, muitas vezes a pessoa quer o quê? Ela vai lá... Por que as pessoas que às vezes vão lá e tomam a medicação? Ela tá com síndrome do pânico. Por que ela tá com síndrome do pânico? Porque algo dentro dela, aquele vazio, ela sente um vazio. Fora o vazio, o que acontece muitas vezes? Ela quer que aquilo para de doer, né, dentro dela. Ela não sabe como fazer, ela não sabe como lidar com a situação. E ela quer o quê, gente? Dormir. Dormir e acordar quando tudo passar. E o desespero que ela tá ali no momento... Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que tá entrando. Seja bem-vindo. Então, assim, o que acontece? O medo é grande, né? E então, toda essa situação, ela quer dormir. Eu só quero acordar quando tudo isso passar. Só que ela não consegue perceber, e muitas vezes eles falam, sabe o quê? Mas eu não queria me matar, eu só queria dormir. Eu não queria me matar, eu só queria dormir. E foi um momento de crise. Foi um momento sabe, de medo. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Então, assim, o que nós precisamos fazer é o quê? É tentar
reconhecer no início tudo isso que está acontecendo, né? Não deixar para quando tudo já tá, né, lá na frente. Mais alguns sintomas, gente. Palpitações no coração, aquele, né, aquela acelerado, né? Parece que tá dando um ataque cardíaco, a sudorese, né? Tremores, né? Que eu já falei também. Seja bem-vinda, Denise. Tremores, né? Estremecimento, sensação de falta de ar, sufocamento, né? A pessoa se sente sufocada. Sentimentos de um bloqueio, aquele bloqueio de sentimentos que você não sabe explicar, né? Você não sabe explicar se é bom, se é ruim, uma coisa... a pessoa fica bem, né? Bem, como diz, bem atordoada nesse caminho todo, né? Dor no peito, um desconforto muito grande, náuseas, né? A pessoa sente muitas náuseas, né? Um desconforto abdominal. Por quê, né, gente? Vocês sabem, né, que essa parte abdominal, ela corresponde, né, a quê? Né? Todos os nossos sentimentos. Por que nós temos muitas vezes, né, pessoal, tem que fazer endoscopia direto, porque eu não sei o que está acontecendo com o meu estômago, né, refluxo muito grande, né? Então, tudo isso também. Sentir-se meio tonto, meio abobado, né, instável, com a cabeça leve, sensação de desmaiar. Olha, tudo isso, né, são coisas que, né, são sentimentos que muitas vezes as pessoas sentem e não sabem explicar, né. E como identificar, né, a diferença entre a ansiedade e o síndrome do pânico, né? Por quê? Falar sobre isso, gente? Porque a gente não tem noção do que é, né? Quando você tá aqui naquele momento com aquela sensação, você não sabe, né? Você não consegue explicar o que está acontecendo. Então, a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico está na intensidade dos sintomas, tá? Então, assim, todos esses sintomas que eu falei, tem mais, né, gente? Só citei alguns. Todos esses sintomas, você vai ter uma dosagem, né? Ver qual a intensidade que tá, se tá muito alta, aí você vai saber se é ansiedade ou não. Se você perceber que aquele... eu sempre tive esse problema no estômago. Mas aí tá muito, né? Nossa, ultimamente eu não tô aguentando. Gente, vamos rever os conceitos, né? Olha lá, né? Vamos ver como é que tá, balancear, como é que tá a minha alimentação, né? Tô passando muito nervoso, não tô... Como que eu tô sabendo lidar com as minhas emoções? Como está o nosso equilíbrio emocional? Tudo isso precisa colocar em conta, tá? Vocês precisam ter esse, né, esse balanceamento aí para vocês entenderem um pouco como está seu sentimento. E, gente, param de se sabotarem, tá? Não ficam se sabotando. Por quê? Como assim se sabotar? Sabe aquela situação que muitas vezes você escuta alguém te falar e fala assim, olha, você tá sentindo isso, você tá mostrando isso, mostrando aquilo. Não, eu não, imagina. Não, pra mim tá tudo normal. Ah, não, isso não, imagina, não sinto isso. Né? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo. Se você ouviu alguma coisa e você não gostou, na hora, você pode até não falar nada. Mas depois, quando eu colocar a cabeça no travesseiro, vamos rever os seus conceitos. Pensa, analisa. Se você analisar de coração e você falar para você mesmo, não, isso não serviu. Como diz o outro, a carapuça não serviu para mim. Beleza, legal. Agora, se você ficar com ponto de interrogação, eu acho bom você fazer uma autoavaliação aí com você mesma, tá? Vamos lá a gente tem várias dicas lá onde que dá pra fazer, entendeu? Então, gente, não se sabotam. Então, assim, enquanto a ansiedade tem causas mais lógicas e concretas, né? Como um desafio de ser enfrentado, uma situação delicada, né? Que está para ocorrer, que vai ocorrer, vai acontecer alguma coisa assim.
né? A crise de pânico não tem hora nem motivo para começar, né? Quando você vê, ela já tá aí. Boa noite, sejam bem-vindas, Letícia, Rosana. Então, assim, prestam bem atenção. Gente, cerca de 70% dos casos de síndromes acontece, olha, entre mulheres, principalmente, e jovens, né? Na faixa etária dos 15 aos 25 anos. Mas eu presenciei uma vez uma garota nova e assim, gente, o medo era tão grande na hora da crise, tão grande, que ela se retorcia e não é fácil. Não é fácil para quem tá sentindo, que tá com essa sensação, quem tá ali com medo de travar tudo e para quem tá vendo também. Eu presenciei uma moça que teve uma vez que ela foi fazer exame de sangue e a pressão dela caiu, né? E ela começou a se retorcer tudo, mas aí não era síndrome do pânico. Mas assim, a sensação, né? A sensação de você ver a pessoa passando mal é horrível. Imagina, por que eu tô falando isso? Se ver a pessoa passando mal é horrível, imagina a pessoa que está passando mal, se para ela também não é horrível. Tô falando para vocês, tô dando um exemplo aí que não tem nada a ver com o síndrome do pânico, para vocês entenderem, né? Como que é a sensação de você ver alguém passando mal. Então, imagina uma pessoa que está passando mal. Entendeu? Então, assim, vamos, né, parar e observar bem. E a boa notícia, que a síndrome do pânico, gente, boa notícia, né? Fala assim, nossa, boa notícia? Sim. Síndrome do pânico tem tratamento, gente. Tem tratamento. Tem sim. Não deixa as coisas, sabe, como diz outro, cair lá no fundo do poço, né? Pra poder levantar a mão e pedir socorro. Não deixa. O tratamento, ele inclui o quê? Né? Terapia, medicação, né? Buscar, né, profissionais, né? Então, assim, ele tem sim tratamento, e tem acontecido vários resultados, né? Incluindo a medicação, gente, também tem aromas, né? Tem aromas também maravilhosos, né? A aromaterapia ajuda e muito. A aromaterapia também. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Então, assim, tem várias alternativas, gente. Só que eu torno a falar e eu vou bater na tecla todas as vezes. Se você não tratar a causa, aonde tudo começou, se você não ressignificar, se você não transformar toda essa história que está dentro de você, medicação, aroma, vai te ajudar? Vai. Mas lembra da gaveta. O foco principal está dentro da gavetinha. Nós precisamos abrir essa gaveta, ressignificar essa história, perdoar, aceitar, aí vida que segue. Porque você sente aquela leveza. Parece que tirou com a mão, assim. E aí a aromaterapia, a medicação, porque, gente, vocês precisam entender, a medicação é principalmente para quem está com caso bem evoluído ou aquele que está subindo, que está pegando ali, que está crescendo a ansiedade, síndrome do pânico, que você já não tem controle, tá? É aquilo que eu sempre falo, eu sou a favor da medicação, eu sou contra a medicação quando o paciente é dopado. Mas graças a gente tem excelentes profissionais aí que estão sabendo trabalhar sim, né? Estão sabendo trabalhar aonde não estão dopando os pacientes. Aí eu super concordo, tá? Seja bem-vinda, Elaine. Então, assim, vamos nos cuidar sim. Param de se sabotar, gente. Para de sabotagem, tá? Então, assim, como nem sempre,
né, é fácil identificar essa diferença entre ansiedade e síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno de ansiedade, né, gente? É importante procurar ajuda, sim, ajuda médica, né, que inclui as áreas que a gente sabe, como psicólogo, psiquiatra, né, então é muito importante, tá? Não tem pessoas que conseguem sair sozinha, é que nem um vício de cigarro. Tem pessoas que falam, eu vou parar de fumar, e eu parei, pronto, acabou. Mas tem pessoas que precisam de um apoio. Olá, Josicleide, seja bem-vinda. Então, assim, por quê? Né? O médico, né, a pessoa que vai te acompanhar, que vai te ajudar, ele pode avaliar o seu caso e indicar a melhor forma de tratamento. Se vai ser com medicamento, se vai ser com uma aromaterapia, né? Só com psicólogo, mas, gente, o psicólogo, né, vai estar sempre ali, tá? Então, uma terapia é sempre, né, sempre bem, né, a gente trabalha legal, né, a gente consegue puxar e ressignificar essa história e transformar, né, gente? Ninguém quer viver, né, uma história que é nossa, né? Nós precisamos aceitar a nossa história, nós precisamos acreditar que nós somos capazes, né? Não é porque nós passamos dificuldades lá atrás que a gente vai ficar carregando pro resto da vida. Nós não somos museu, né? Eu não sou museu, né? Porque museu que fica carregando as coisas lá de 1900 bolinha, do passado. Vamos carregar, mas em grande estilo, né? Vamos olhar para a nossa história, vamos agradecer a nossa história, vamos aceitar a nossa história. Eu sei que vocês vão falar, mas a senhora tá falando é fácil falar assim. Não, não é fácil falar. Falar é fácil, né? Falar é fácil. Mas também, gente, hoje em dia tem vários exercícios, tem formas assim que a gente consegue ressignificar isso, ó, assim, entendeu? Não é tudo de uma vez, gente, porque olha, haja história, né? Mas com algumas sessões aí, hoje em dia, nós estamos conseguindo, né, como diz outro, fazer milagre, né? Mas assim, gente, não esqueça as duas partes, né? É os dois lados da moeda, né? Se você quer, você consegue. Sempre, né? É só dar a oportunidade de ajudar e ser ajudado, né? Então, é muito importante a gente aprender tudo isso. Vou falar um pouco de outros transtornos para vocês terem uma ideia, tá? Que tá ali dentro da ansiedade, né? E que é além da ansiedade e síndrome do pânico, né? Que é importante a gente ter, né? Saber um pouquinho para poder, né, ajudar a lidar com essa história aí de uma forma mais calma, mais tranquila, entendeu? Pessoal, tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque assim, gente, por que falar sobre esse tema? São temas que no dia a dia, né, nós precisamos entender. Tem pessoas que não buscam ajuda, por quê? Por que as pessoas não buscam ajuda? Porque ainda existe, né, aquele mito, né, aquela crença negativa que buscar ajuda de um terapeuta, eu não tô louco? Psiquiatra, então? Imagina. Não tô louco, pra que eu preciso, né? É a sabotagem, gente. Vocês, de 0 a 10, o quanto vocês se amam, né? Cadê o amor próprio? Cadê a autoestima, né? O que tá acontecendo? Ah, eu me amo. Mas você se ama de dentro ou da boca para fora? Porque eu não estou falando para vocês que a melhor forma de se amar é mostrando para as pessoas que você se ama. Não. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Literalmente ninguém. Eu tenho que mostrar para mim, para minha pessoa, que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo. Aí tudo fica mais fácil. Por quê? Quando eu quero mostrar para o outro, para o mundo lá fora, né? Nada dá certo.
Por quê? Porque eu não quero mostrar pra mim. Eu quero mostrar pro povo lá fora. Eu quero que as pessoas me vejam de uma forma diferente. Agora, estar aqui e mostrando pra mim, estou mostrando pra mim que eu sou capaz, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero. As pessoas acreditam. Por quê? Porque eu estou falando de coração. Quando eu falo que eu amo o que eu faço, é porque eu amo o que eu faço. E o perdão. Gente, eu já falei em alguma live, vou repetir aqui novamente. Eu lembro como se fosse hoje. A minha história, né? Os pais separados, eu tinha 3 anos de idade. E tenho 5 irmãos por parte de pai e 3 por parte da minha mãe. Por que 3? Porque é um irmão mais velho que veio a falecer. Aí depois o meu irmão, né, que tá vivo. E eu. Então, por parte de mãe, somos 3, né? E olha que eu demorei, né, a incluir o meu irmão, que foi o primeiro que veio a falecer, que foi durante a gestação da minha mãe, o primeiro filho. Porque nós temos que incluir todos os nossos familiares. Nós temos que incluir. Boa noite, sejam bem-vindas. Então, assim, por que a gente tem que incluir? Porque quanto mais a gente exclui as pessoas da nossa vida, pior é para quem? Para nós, né? Então, nós temos que incluir. A partir do momento que você inclui, é aquele ditado, tem outra crença que a gente... ex-marido, ex-sogra, ex-sogro. Não é esse. Separou, mas ele fez parte da sua vida, né? Mas meu casamento não deu certo, né? Mas não deu certo do começo ao fim? Tempo de namoro, convivência, tudo, nada deu certo? Alguma coisa deu certo. Então, voltando lá, eu lembro, acho que já estava dentro de mim mesmo, porque assim, eu fui criada com meus avós, meu avô bebia muito, muita gente conhece a minha história, e eu sofri muito, né? Mas eu levava pelo lado que assim, na hora, nós pequei muito, gente, porque olha que eu desejei a morte pra ele, não foi fácil, meu avô, viu? Quando eu ficava com raiva, principalmente. Então, olha quanto perdão que eu precisava me perdoar. E quando ele veio a falecer, eu fui no velório dele, eu já estava aqui em São Paulo, e ele estava no Paraná. E aí foi meu irmão pra lá. E, gente, eu juro, na hora eu cheguei assim perto dele e falei, de coração, eu acho que eu não precisava ter passado por tudo isso, mas eu agradeço. Eu agradeço, peço perdão. Gente, olha, quando eu me ressignifiquei, eu vi toda essa história, eu falei, nossa, gente, lá atrás algumas coisas eu já estava fazendo sem saber. Então, assim, eu pedi perdão, né, e agradeci, né, e ainda falei, olha, o seu jeito é o jeito do Senhor, entendeu? Então eu entendo a sua história, eu entendo, né, tudo que o Senhor passou. E não precisava ter passado por tudo isso, mas eu agradeço, né, e pedi perdão. Eu nunca tinha entendido por que eu tinha pedido perdão, né, mas isso me deixou mais leve. Porque eu tinha vindo para São Paulo atrás do meu sonho. Porque eu tinha sonhos. E eu não queria deixar os sonhos para trás. Trabalhei 9 anos numa empresa. Pessoas maravilhosas. Boa noite, seja bem-vinda. E depois trabalhei 5 anos numa outra empresa, né? Que eu tentei entrar na minha área e não consegui, né? Adquiri muita experiência. Agradeço muito a saudade do pessoal. Porque eu sempre tive, né, essa de fazer muita amizade. E não importava, viu, gente, se era pessoal lá, né, da parte de produção, se era o pessoal do escritório, né, então eu sempre tive boa convivência com todo mundo. É lógico que também não fui santa, né, gente, lógico, né, muitos perdões aí eu tive que buscar, aprender a me perdoar, porque, né, ninguém é de ferro, né. E tô na minha área, gente, né, os 10 anos,
quanta coisa eu aprendi. Então, eu sempre, todas as empresas que eu passei, eu sempre fui uma pessoa que eu anotava tudo, deixava ali passo a passo como entrar no sistema, né? E aí eu lembro que até a última empresa, porque nas outras eu sempre já deixava tudo, né? Naquele ISO 9000 lá, então a gente já fazia tudo, deixava tudo pronto. E na última empresa eu lembro que o rapaz ainda da informática falou assim: Ale, quando você sair, pelo amor de Deus, deixa esse caderninho comigo, porque seu caderno vale ouro. Eu falei assim, nossa, você quer que eu embrulhe? Eu embrulho papel de presente e te entrego. Ele, não precisa tanto, vai. Eu falei, não, mas pode ficar aí. Por quê? Né? Porque se eu fosse para uma outra empresa, só que não era, né, gente? Eu tava indo para minha área, né? Mas a gente vai com aquela certeza, mas né, fica sempre com o pezinho atrás. E graças a Deus deu super certo, né? Agradeço muito a Deus, né, e a oportunidade de eu ter corrido também atrás. E a oportunidade onde também me aceitaram, gente, olha, eu sou muito grata, grata mesmo, entendeu? Onde tudo começou foi na Clínica Jandira, né, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né, e as coisas vão evoluindo, né, a gente precisa evoluir cada vez mais, mas assim, agradeço muito a Clínica Jandira pela oportunidade que me deu. Então, assim, você precisa correr atrás. Você tem um sonho? Então, não cruze os braços. Não cruze os braços. Pelo contrário, descruze os braços. Porque se você tem um sonho, busca, corre atrás que você consegue. E vai conseguir sim, né? A gente precisa acreditar mais. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Então, assim, outros transtornos, né, que a gente precisa aí, né, saber um pouquinho, pra gente ficar bem esperto. Camila, seja bem-vinda. Então, assim, é importante a gente saber da síndrome do pânico, né, que apenas um dos transtornos de ansiedade existe, né? Segundo os médicos especialistas, né, os fatores socioeconômicos eles produzem mais na parte, né, no geral, né, mas assim, na pobreza, o desemprego, né, e na alta sociedade também, porque assim, muitas vezes as pessoas não têm vida, né, não têm vida, né, elas vivem, né, um momento, né, parece que você tá preso, né, que nem esses artistas famosos, né, não sabe disso, né, que muitas vezes, né, eles vivem uma vida que não é bem só o que eles queriam, né, mas eles têm que viver, só nas câmeras, só nas fotos, né, tem dinheiro, mas e aí? A liberdade, onde tá? É todo um conjunto, né? Então, assim, além desses ambientes, né, como estilo de vida, grandes cidades têm contribuído, né, para aumentar todos os transtornos aí. Então, assim, um estresse, né, pós-traumático, né? Então, esses eventos traumáticos, por exemplo, com assalto, né, é um exemplo que acontece, eles podem causar, né, os sintomas de estresse, né, que se estende por dias, né. Eu sofri um acidente, um assalto, né, e posso falar para vocês, agora até que não é tanto não, viu, apesar que a gente também quase não tá saindo, né, então, mas meu marido parava no farol, eu já fechava o vidro do meu lado. No começo eu falava para ele fechar também o vidro dele. E aí ele, não, imagina, né? Agora as crianças atrás, pode fechar, né? Se deixa aberto só um pouquinho, só para ventilar só, mas nada de deixar fechado, né? Então, assim, então é um exemplo, né, que eu tô dando para vocês, que a pessoa carrega. E olha, gente, isso aconteceu comigo em 2004, mais ou menos. Isso aconteceu comigo. Mais ou menos 2004. Que isso aconteceu, eu tava voltando da faculdade. Aí, né, aquela cena, lembro como se fosse hoje, né? Mas hoje eu lembro dela de uma forma diferente, né? Que eu tinha que passar por aquilo, né? Felizmente ou infelizmente, né? Mas não é uma coisa que me atrapalha. Mas eu entendo,
né? Quando uma pessoa chega e fala para mim que sofreu um assalto, né? Ou foi qualquer outro tipo de situação que deixa esse trauma muito grande. E isso vai por meses e anos, gente. Dependendo, se você não cuida, vai longe. E entre os mais comuns, né? Que estão a reexperiência traumática e uma hiperexperiência, né? Hiperexcitação, né? E hipoexcitação psíquica, tá? Então, assim, são coisas que a gente nem espera, né? Boa noite, seja bem-vindo. E nós temos também, né, a famosa, que né, muita gente já conhece, né, que é a fobia social, né? Então, assim, a ansiedade intensa, né, ela persiste, né, diante de situações de grande desempenho, né, em público, né, que é a fobia de cheio. Vou dar um exemplo, né, de interagir com a parte social dentro do trem, uma paulista da vida, que agora até que não, mas geralmente aquele monte de gente andando pra lá e pra cá, na estação, né, no ônibus, né, um ônibus super lotado, né, então são pessoas que tremem, né, soa muito, né, e vaporizam diante de qualquer exposição pública, né, então a pessoa sofre, né, por antecedência, né, ela já se antecipa, né? Essa fobia, ela vai se antecipando. Por quê? Porque antes de você ir, você já tá desesperada, né? Boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, e quando sabem que terão que interagir, né, com esse evento, com esse momento, a pessoa já tá, né, sem foco, né? Ela já tá, ou melhor, ela já foca naquilo, ela sofre antecipada, né? Então ela já imagina como que vai ser, né? É a mesma coisa, tem uma paciente que ela foi levar um atestado, né? Porque ela passou comigo, ela encaminhei pro psiquiatra, e o psiquiatra falou, não, afastamento, 30 dias. Ela imaginou que estava tranquila, né? Aí foi levar o atestado, quase morreu. Né, ela falou que 4 minutos que ela ficou ali, que ela entregou, né, pro coordenador dela, ela quase, né, a falta de ar, tremendo muito, suor, que a mão, né, transpirava muito. Então, assim, gente, é muito complicado. É por isso que eu falo, é complicado para quem tá passando e para quem se preocupa que tá ali cuidando da pessoa, né? Que tá vendo aquela situação da pessoa. Então imagina para quem tá passando, né? Como que é. E nós temos o transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? É uma ansiedade persistente e excessiva. Vocês veem que tudo tem um pouco de semelhança uma com a outra, né? Então por isso que fica muito difícil às vezes da pessoa conseguir entender o que é uma e o que é a outra. Com atividades ou eventos, né? Mesmo ou mais comuns de rotina, né? Então, o generalizado é esse, aquele do dia a dia, aquela situação, né? E a preocupação, que ela é desproporcional, né? Ela é além da conta, né? A circunstância real das coisas que estão acontecendo, que é difícil de controlar e afeta, né, gente? A maneira como você se sente fisicamente, né? É complicada, né? Então, são coisas que a gente precisa observar e muito, tá? E nós temos aí, né, o transtorno obsessivo compulsivo, né, gente? Acho que esse aí é o que, como diz o outro, tá mais ali na moda, né? Na moda, na forma de falar aí, né? Que é bem complicada. O paciente tem obsessão e compulsão repetitivas, né? Tudo que é repetitivo, né? Tudo que se repete. Então, as compulsões são atos que tentam aliviar a ansiedade causadas pelas obsessões. Olha lá, a gente troca a ansiedade por uma obsessão, né? E pode se manifestar, por exemplo, como a mania.
agora tá todo mundo, né, obsessivo por causa do negócio do Covid, toda hora lavando a mão. Mas imagina quem quem é obsessivo nessa parte de lavar a mão toda hora. Já lavava muito e agora também tá lavando, né, mais do necessário. Checar, por exemplo, se a porta tá trancada, ela vai lá e tranca, daqui a pouco ela vai e volta e tranca de novo, né? Aí ela não se contenta, vai lá de novo, fechar o gás, né? Aí a pessoa vai lá, tranca, fecha o registro do gás, e ela vai lá de novo e volta e vê. Então, gente, limpeza de casa. Eu atendi um paciente essa semana, que a mãe dele, né, ela passou comigo, tempo atrás, ela tinha todas as obsessões do mundo. E aí, do mundo é modo de falar, gente, espera aí, pega leve aí, né? E aí, ela chegava em casa, os filhos já tinham limpado a casa. E ela ia limpar tudo de novo. Só que assim, ela já estava estafada, porque trabalhou o dia inteiro é pé, pra lá e pra cá e pra lá, o dia todo. E chegava em casa e ainda ia fazer o quê? Ainda ia limpar a casa de novo. Não é limpar onde não, tá sujo aqui, vou limpar. Não, limpar a casa de novo. Ela, eu tô cansada, porque eu tenho que limpar a casa de novo. Eu falei, mas peraí, mas seus filhos não limpou a casa? Ah, mas eles não sabem limpar direito, que nem eu limpo. Tá, mas eles não vão aprender se você não deixar eles limparem. Aí eu atendi o filho dela, aí eu perguntei, né, como é que tava essa situação da mãe. Ah, ela parou com essa loucura. Ela só faz se tem necessidade. Eu falei, jura? Parou, doutora. Depois que veio aqui, olha, muita coisa mudou lá em casa. Eu, que bom, né? Só que nessa pandemia, né, as pessoas estão buscando ajuda porque muita coisa não estão aguentando, né? É complicado. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Então, assim, vocês conseguiram entender, né? Então, assim, são coisas, então, transtorno obsessivo que vocês já entenderam, que, olha, gente, começam a se observar. Ó, tem uma outra também, agorafobia, né? É um transtorno de ansiedade que a pessoa teme e muitas vezes evita lugares, situações que pode fazer o que ela entre em pânico, né? Então, ela é um transtorno mais leve, tudo, né? Mas é porque o agora, né? O momento agora que ele tá vivendo, então ele vai buscando. Gente, algumas dicas para controlar, né? Essa ansiedade e a síndrome do pânico. Respire, né? Melhor coisa, né? Respirar. E principalmente durante a crise, durante o sentimento. Então, quando vem aquele sentimento, ou se não, muitas vezes vocês puxam o ar, conta até 3, 1, 2, 3, e solta no 3. Pode até puxar no 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Por que respirar? Porque quando você respira, você está informando o cérebro que você está calma. Ah, mas como uma pessoa ensina do pânico, na hora do momento do pânico vai? Não, gente, não é no momento. Vocês estão parecendo aquela história de brasileiro, que só fecha a porta depois de roubado? Não. Nós temos que aprender a respirar. Durante as crises do pânico, a respiração fica bem alterada, né? O que piora muito o quadro. Então, se a gente sabe que piora muito esse quadro, boa noite, seja bem-vinda. Se piora, o que você tem que fazer? Não deixar chegar ao ponto. Então, se você aprender a respirar, tudo vai ficar mais fácil. Você entendeu? Então, nós precisamos aprender a antecipar as coisas, né? Se você antecipa, faz o processo de respiração. Gente, faz 2 vezes por dia. Vocês estão deitados? Antes de levantar, faz ali, né? Um momento ali, pega o celular, coloca ali uma musiquinha de cachoeira, né? Agradece pela noite tranquila.
no outro dia de manhã, à noite, de manhã, entendeu? Faz os dois. Obrigada, ou melhor, gratidão, grata, Silvana, grata pela mulher sábia. Então, assim, vamos respirar. O clima tá ruim dentro de casa? Não vai naquela história, que pior pode ficar. Não, são crenças ruins. Incomoda, mas não mata. Olha só, gente, olha, né? Incomoda, mas não mata. Por que incomoda, mas não mata? Tá incomodando, mas você não vai deixar isso te matar. Não, pelo contrário. Tá te incomodando, você busca uma forma, né? Melhor forma de lidar com a situação. Muda o foco, muda a atenção, né? Muda, pense em outras coisas. Pensa naquele dia que você foi para um parque bem gostoso, bem legal, lá naquela natureza, né? Fecha os olhos e vai na imaginação de coisas boas, gente. Nós precisamos ocupar o espaço do nosso cérebro com coisas positivas. Não fique muito tempo sem comer, né? A gente precisa se alimentar, porque senão passa mal. E passa, gente. Passa mal, né? Minha filha tá balançando a cabeça, gente. Já tô, acho que é uma direta reta. Porque a gente saiu e ela passando mal. E dá água, e não sei o quê. Calma, respira. Não se alimentou direito, né? Então, se alimentam. Não fique muito tempo sem comer, né? Então, guarda isso, gente. Não ficar muito tempo sem alimentação. Se alimenta, sim. Seja seletivo com as notícias, as informações que você procura. Atendi um outro paciente essa semana que tá assim desesperado com a história do Covid. Nós temos que nos cuidar e não nos desesperar. Temos que tomar todos os cuidados. Boa alimentação, comer fruta, verduras, legumes. Vocês veem que eu tenho postado. Olha, pote desse tamanho de vidro, entendeu? Cheinho de verduras, legumes. Lava a alface, deixa no tapoer dentro da geladeira, porque daí não tem quem não come. Coloca para lavar, para ver se alguém faz. Não faz. Então a gente já deixa tudo lavadinho, tudo bonitinho, porque aí todo mundo, só coloca ali, tempera, cada um faz o seu temperinho, para dentro. Então vamos nos cuidar. Restringe a cafeína, pessoal. Gente, a cafeína também é bom dar uma evitada, né? Tem gente que não fica sem, parece que a pessoa tá ali, se ela não tomar toda hora aquele café, como se fosse um vício, né? Não tente guardar tudo na memória, né? Porque quanto mais você fica guardando, pior é pra você. Tá? Guarda seletivo, gente, seja seletivo o tempo todo. Serve pra mim? Serve, não serve? Tchau e benção, como diz o outro, né? Então, assim, se cuidam, tá? Não é brincadeira, né? Esse tema não é brincadeira, tá? Eu ia falar só sobre o síndrome do pânico, mas eu resolvi colocar, né, vários aí na realidade, né? Falando um pouquinho de cada. Odeio café. Olha, eu tomei muito café quando criança, que hoje eu não consigo tomar café. Não sei se foi um trauma aí, né? Que a gente já levava o cafezinho na época, aqueles caneca, né? A gente falava caneca, né? Levava a caneca, tirava o leite da vaca ali na hora, já tirava o leite e já bebia. E aí era assim, na infância. Mas eu não consigo também de uma vez ou outra, assim, né? Eu gosto do cheiro do café. O cheiro do café eu gosto. Mas tomar o café também não sou muito fã hoje em dia, não. Vou na minha sogra, vai fazer um cafezinho. Agora ela já acostumou, né? Todo mundo já acostumou. Não, a Alessandra não toma café. Aí ela vai e faz um suquinho, gente. Olha que sogra. Então, assim, vamos nos cuidar, tá? Observam, faz um processo aí seletivo aí com vocês mesmos, tá? Olha para vocês, cuidam de vocês, cuida da pele, né? Cuida no geral, tá? Que vocês vão ver que vocês vão chegar onde vocês querem.
Até o cheiro me enjoa. Tem gente que nem o cheiro consegue, mas eu ainda gosto do cheiro. Então, assim, vamos cuidar da nossa saúde. Gente, estamos fazendo várias postagens durante a semana. Tem semana que a gente faz um pouquinho mais, tem semana que a gente faz um pouquinho menos. Mas, olha, as dicas estão aí no dia a dia. Param, observam, tá? Que é pra vocês, tá? Estou aqui, né? Estou fazendo a minha parte, estou ajudando da melhor maneira possível. A gente sabe que não é todo mundo que pode buscar, né, um auxílio, mas, gente, a saúde de vocês é o que mais importa. Se vocês não têm saúde, amanhã, o que vai ser de vocês, né? Não gasta hoje de uma forma, se vocês não se cuidarem, amanhã esse valor fica mais caro. Por quê? A medicação hoje em dia tá caro. Muitas vezes eu tenho um paciente que está falando, doutor, eu gasto R$400 por mês de medicação. E aí tem que ir, né, na terapia. Então vamos antecipar tudo isso, tá? Gratidão, gratidão, gratidão mesmo, de coração, entendeu? Agradeço, né? Tem um coraçãozinho aqui. Agradeço todos que estiveram aqui presentes, tá? E vocês sonham, continua sonhando, continua buscando, que vocês conseguem. Se eu realizei meu sonho, vocês também podem realizar. Gratidão.